capítulo 10, verso 10, registra: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Palavras do Senhor Jesus. Nós poderemos pensar, nesta ocasião, sobre independência e vida. Temos dois reinos neste verso. João, capítulo 10, verso 10. Temos o reino das trevas, representado pelo arqui-inimigo de Deus, Satanás, o diabo. E temos o reino da luz, representado por Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor e Salvador. O reino das trevas, ele escraviza, ele destrói, ele mata. O reino da luz, ele liberta, ele dá independência, mas não somente liberta e dá independência, mas ele dá vida. Nós comemoramos a cada 7 de setembro a independência do Brasil. E ela aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. E o grito de liberdade proclamado por Dom Pedro, que depois foi titulado de Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. E ele, levantando a espada, ele gritou: independência ou morte. E ficou marcado ali, oficialmente, a independência do Brasil. É verdade que muitos anos antes, vários brasileiros, portugueses, vinham lutando para a independência do Brasil, para o Brasil ficar independente de Portugal, muitos anos antes, em vários lugares. Mas foi justamente no dia 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro, ele bradou: independência ou morte. E nós comemoramos a cada 7 de setembro a independência do Brasil. Mas, mesmo com a proclamação, alguns focos revolucionários contra ainda aconteciam no Brasil. Aqui na Bahia, nós tivemos a independência do Brasil proclamada em 1823, 2 de julho de 1823, foi proclamada, declarada a independência do Brasil em solo baiano. E entre as pessoas que estavam envolvidas nesta independência do Brasil, a partir aqui da Bahia, oficialmente, em 2 de julho de 1823, estava Maria Quitéria, a primeira mulher que enganjou na vida militar. E ela é patrona hoje, reconhecida, e há uma lei que obriga que
impõe que a foto dela seja exposta nos lugares aonde os militares, eles ali desenvolvem as suas atividades. Ela que entrou para o serviço militar como homem, como soldado Medeiros, porque mulheres não eram aceitas, mas ela tomou o nome da família, Medeiros, e junto com o apoio da sua irmã e do seu cunhado, ela cortou o cabelo, vestiu uma farda e se apresentou, e foi aceita como homem, como soldado Medeiros. Tempos depois, o seu pai procurou as autoridades militares e disse: olha, o soldado Medeiros não é soldado Medeiros, é mulher, é minha filha. E o comandante, ao tomar conhecimento, ao invés de dar baixa do soldado Medeiros, aceitou Maria Quitéria, porque ela era hábil no uso das armas, uma coragem que era invejável, e já tinha participado de muitos embates, e o comandante disse: homem ou mulher, ela permanece conosco, e o seu nome passou a ser reconhecido, Maria Quitéria. Portanto, entre os baianos, notadamente as mulheres, nós temos esta mulher, que ela se constituiu como uma das libertadoras do Brasil a partir da Bahia. Mas foi a Bahia, foi o Pará, foi a Cisplatina, que era ligada também a Portugal e que depois tornou-se independente e hoje é o Uruguai, e que naquela época também adquiriu a sua independência e que estava nesta luta de independência junto com nós brasileiros. Portanto, independência ou morte foi a proclamação 7 de setembro de 1822, mas através de Jesus Cristo, quando ele deu a vida dele na cruz do Calvário, e quando ele, em alto e bom som, ele disse: está consumado. Ali, ele estava, em outras palavras, proclamando independência e vida. Porque através da sua morte, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele concede independência, vida, liberdade a toda pessoa que nele crê. Jesus Cristo, ele é o grande libertador. A liberdade do Brasil, ela até hoje é solapada. Os brasileiros, mesmo independentes de Portugal, mas permanecem escravos de várias outras tiranias, porque a verdadeira independência e liberdade, só quem pode dar é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até porque ele mesmo, na sua palavra, está registrado no capítulo 8 do Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho, ele estava referindo-se a ele mesmo, ao próprio Jesus Cristo. Se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Mas, pastor Josias, Cristo nos liberta de quê? Primeiro, Cristo nos liberta de nós mesmos. Cristo, ele liberta a pessoa de si mesma. Ele liberta a pessoa de si mesma da tirania da mente.
Porque abaixo de Deus, quem manda na pessoa é a mente. Abaixo de Deus, quem manda em você é a sua mente. Abaixo de Deus, quem manda em mim é a minha mente. E a mente é tirana, a mente escraviza. Nós estamos subordinados à mente. A mente tem o consciente, o pré-consciente, o inconsciente. E muito do que nós somos e fazemos está jungido, está ligado ao inconsciente. E o inconsciente nos leva muitas vezes a nós fazermos algo que nós não queríamos fazer. O inconsciente, ele nos conduz. E nós precisamos alcançar esta liberdade de nós mesmos. Nós precisamos alcançar esta liberdade da mente. E esta liberdade da mente em toda a sua expressão só pode ser alcançada através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é o grande libertador. Mas libertar não somente a pessoa da mente, mas libertar a pessoa das emoções que destroem, das emoções que corroem, das emoções que matam. Pastor Josias pode citar algumas dessas emoções? Sim. O medo mórbido, o medo natural, ele nos protege. Mas o medo mórbido, o medo doentio, ele paralisa a pessoa, ele adoece a pessoa, ele mata a pessoa. E o Senhor Jesus, ele liberta o ser humano deste medo mórbido, deste medo venenoso, deste medo que paralisa, deste medo que leva a pessoa à derrota. O Senhor Jesus, ele dá esta liberdade. Mas ele dá esta liberdade das emoções no que diz respeito à insignificância. A pessoa que se considera coitadinha, insignificante, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não chegarei a lugar algum, eu nunca irei me casar, eu nunca irei possuir um carro, eu nunca irei possuir uma casa, eu nunca irei fazer uma viagem, conhecer outras cidades, outros estados, outros países, eu não chegarei a lugar nenhum. O Senhor Jesus livra a pessoa deste medo da insignificância ou da síndrome de coitadinha. Jesus Cristo, ele liberta a pessoa desta baixa autoestima. O Senhor Jesus Cristo, ele liberta a pessoa da depressão. A depressão leve, a pessoa pode até controlar, mas a depressão média, a depressão maior, já fica difícil. E o Senhor Jesus, ele dá condição para que a pessoa seja liberta da depressão. O Senhor Jesus, ele dá condições para que a pessoa seja liberta da ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada tem dominado muitas pessoas, tem destruído muitas pessoas. E o Senhor Jesus, ele liberta a pessoa desta ansiedade generalizada. O Senhor Jesus, ele liberta a pessoa do remorso. Sim, remorso é a pessoa que não perdoa a si mesma. É o sentimento de culpa. Alguém já disse, errar é humano. Errar é humano. Errar é humano. Mas muitas pessoas não somente erram, mas não perdoam a si mesmas. Ainda que sejam perdoadas pelas pessoas que estão ao seu redor. Ainda que sejam perdoadas pelas pessoas às quais ela feriu, ainda que seja perdoada pelo grupo, ainda que seja perdoada pela cidade, pelo estado, pelo país, ainda que seja perdoada pelo mundo, mas tem pessoas que alimentam o remorso, o sentimento de culpa, não perdoam a si mesmo, mas Jesus Cristo, o grande libertador, ele dá independência e vida e liberta a pessoa do remorso.
algum sentimento de culpa está envolvendo a tua vida, lança agora diante do Senhor Jesus. O remorso está corroendo a tua vida. O remorso, o sentimento de culpa envolveu Judas, o apóstolo que traiu o Senhor Jesus. Se ele tivesse se arrependido, se ele tivesse buscado o Senhor Jesus, se ele tivesse perdoado a si mesmo e tivesse chegado diante do Senhor Jesus e dito: Jesus, eu te traí, tu estás preso, tu serás morto, porque eu te traí. Ao invés do remorso, ele tivesse alimentado o arrependimento sincero e buscado o Senhor Jesus, ele teria alcançado o perdão do seu pecado. Mas a Bíblia diz que o remorso, o sentimento de culpa, dominou Judas, e ele foi e enforcou-se. Sim, o Senhor Jesus, ele liberta a pessoa do ódio. O Senhor Jesus, ele liberta a pessoa do ciúme doentio. O Senhor Jesus, ele liberta a pessoa da tristeza profunda. Jesus, ele quer dar independência e vida a você neste exato momento. O Senhor Jesus, ele liberta da prisão moral. Quantas pessoas olham para si mesmas e ficam envergonhadas? Pessoas corruptas, pessoas adúlteras, pessoas mentirosas, que praticam a mentira de uma forma normal, mentem porque gostam de mentir. A moral destas pessoas está completamente manchada. Mas o Senhor Jesus, ele liberta a pessoa da prisão moral. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos encontrar pessoas que estavam presas moralmente e que, se olhassem para si mesma, para os seus atos imorais, não alcançariam a libertação da parte do Senhor. Nós encontramos Raabe. Raabe era uma mulher que vendia o seu corpo. Era uma mulher que oferecia o seu corpo. Mas, quando ela teve um encontro com o Senhor, ela alcançou a independência e vida, a ponto de, mesmo sendo uma prostituta oficial, o seu nome faz parte da família do Senhor Jesus. Jesus é um dos descendentes de Raabe, porque um dia ela foi liberta da prisão moral. Quando nós olhamos para a mulher samaritana que teve um encontro com Jesus, a moral dela era tão suja que ela buscava água no poço ao meio-dia, quando ninguém ia buscar água, para que as pessoas não pudessem olhar para ela, e ela olhar para as pessoas com vergonha. Sim, mas aquela mulher que na palavra do Senhor Jesus já havia tido 5 maridos e o atual não era dela. Moral manchada, presa moralmente, mas ela teve um encontro com Jesus Cristo, e Jesus pôde dar a libertação total daquela mulher. Uma mulher desacreditada, uma mulher que também oferecia o seu corpo a um e a outro. Uma mulher que as solteiras e as casadas não confiavam os seus namorados, seus noivos e seus maridos, que pudessem estar com ela. Aquela mulher que tinha uma vida imoral, totalmente manchada, tem um encontro com Jesus Cristo e alcança independência e vida. Sim, o Senhor Jesus, ele purifica. O Senhor Jesus, ele liberta, mas ele liberta das maldições hereditárias. Ele veio também para isto.
O apóstolo Pedro, ele escrevendo, e pela graça de Deus, chegou até nós, e na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 18, ele escreveu: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por hereditariedade recebestes dos vossos pais, mas fostes libertos através do precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que como um cordeiro imaculado e incontaminado se ofereceu por nós. Sim, a hereditariedade, a maldição hereditária que tem derrotado muita gente, que tem derrotado muitas pessoas, destruído muitas pessoas. Foi o avô que chegou para a neta e disse: você não vai ser nada na vida. Foi a avó que chegou para o neto e disse: você vai ser preso e vai ser morto. Se você não for morto pela polícia, você vai ser morto pelos seus colegas de tráfico. Foi o pai, foi a mãe que amaldiçoou o filho, que amaldiçoou a filha. Foi uma tia, foi um tio que amaldiçoou o sobrinho, a sobrinha. Maldição hereditária é uma realidade na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm destruído as suas vidas por causa de maldição hereditária, mas neste exato momento, à luz da palavra de Deus, entre tantos textos, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, diz 18 e 19, registra que maldição hereditária na vida de uma pessoa, ela pode ser desfeita pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Alcance a libertação de toda e qualquer maldição hereditária através do poder do sangue de Jesus. Receba isto agora. Receba isto agora. Mas foi seu pai, foi sua mãe, foi seu avô, foi sua avó, não me importa. Foi seu bisavô, tataravô, tio-avô, não importa a maldição hereditária que tem lhe acompanhado. Maldição hereditária na vida de famílias no que diz respeito ao divórcio. Os bisavós se divorciaram, os avós paternos e maternos se divorciaram, os pais se divorciaram, é uma maldição hereditária, mas se essa maldição hereditária está sobre a tua vida, maldição de divórcio, nesta hora, neste exato momento, crê em Jesus Cristo, alcança a libertação desta maldição, porque a partir de você não vai haver mais divórcio na sua família, você não será divorciado, seus filhos não se divorciarão, seus netos e seus bisnetos, porque através de Jesus Cristo, o grande libertador, você alcança pela fé agora independência e vida. Tome posse. Famílias amaldiçoadas com aborto, aborto e mais aborto, maldição hereditária na vida de muitas famílias, está desfeita agora, pela fé, no nome e no sangue de Jesus. Libertação do reino das trevas. Famílias que estão presas pelo reino das trevas, com espírito de prostituição. Espírito de prostituição.
que tem envolvido esta vida, que está agora sendo alcançada por este culto, está sendo alcançada pela palavra de Deus. Espírito de prostituição, bate em retirada na vida deste homem, bate em retirada na vida desta mulher. Meu irmão, minha irmã, se é o seu esposo que tem o espírito de prostituição, exerça fé agora, porque a palavra de Deus diz que uma mulher crente abençoa o esposo não crente. Abençoe, 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 abençoe. Ore a palavra agora. A esposa crente abençoa o marido não crente. Se ele tem um espírito de prostituição, abençoe agora, em nome de Jesus, e este espírito de prostituição desaparecerá da sua família. Meu irmão, se é a sua esposa, se é o seu filho, se é a sua filha, se é o seu pai, se é a sua mãe, que tem espírito de prostituição, agora sejam libertos pelo poder do nome e do sangue de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para desfazer toda obra do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Sim, queridos, não mais independência ou morte, mas independência e vida. Sim, porque se não bastasse, João 8, 32 e 36, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 10, 10. Quando diz, o ladrão, que é Satanás, não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não mais independência ou morte na tua vida, mas firmado na palavra de Deus, pela fé em Jesus Cristo, a partir de hoje, independência e vida em abundância, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. (475) tem por título Lutar. Vamos batalhar juntos, pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz o mal que vencerá. Vamos crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor, alçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir, venham todos, corram a Jesus. Vamos crentes, vamos já avante, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai vencedor.
Quando o fim chegar desse batalhar, vem conosco, general capaz. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Glória a Deus. Deus eterno, nós glorificamos o teu nome. Nós glorificamos o teu nome porque não precisamos ficar presos. Não precisamos ficar presos em nós mesmos, nas limitações da nossa mente. Não precisamos ficar presos às emoções negativas que destroem a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. Não precisamos ficar presos ao pecado que tão de perto nos rodeia, porque tu nos dás a condição de vencermos o pecado. Não precisamos ficar presos à mercê do reino das trevas, dos espíritos malignos. Não precisamos, porque Jesus Cristo, Ele veio para desfazer toda a obra, todo o trabalho do reino das trevas. Não precisamos ficar presos à morte física, porque Jesus Cristo, Ele veio e venceu a morte. Ele, o Senhor da vida, morreu fisicamente, passou 3 dias debaixo da terra, mas a morte não pôde conter ao Senhor da vida. E a Bíblia diz, e nós cremos, que assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Portanto, nós, Senhor, tomamos posse, não da independência ou morte, mas tomamos posse da independência e vida na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.